está passando por enfermidade, o irmão está passando por desemprego, o irmão não está na mesma coisa disso, não, que falava de Jó. Jó lá doente, passando na prova, e os amigos de Jó, alguma coisa você fez. O que você fez, hein, Jó? Por que você está doente? Por que você está com lepra? Por que você perdeu tudo? Não é? O que aconteceu com você, Jó? Por quê? Julgando Jó. E ele na presença de Deus. Ele firme ali do Senhor. Deus permitiu os filhos de Jó serem todos socorridos. Perdeu a prosperidade. Perdeu o gado, perdeu animais. Perdeu tudo que ele conquistou. Em alguns dias ele perdeu tudo. E o povo julgando. Jó, o que você fez, Jó? Jó, por que você está doente? Muitas pessoas falam para ele: Jó, você pecou. Você está no pecado. E Jó lá, se coçando no carro de Deus. Mas o que aconteceu no final? Aqueles amigos que estavam acusando Jó, Deus não aceitou a oração deles. E Deus falou: vocês estão falando coisas de mim que não é reta. Não vou aceitar a oração de vocês. O meu servo Jó vai orar por vocês. E eu vou ouvir. E quando Jó orou por eles, a Deus curou Jó. Deus restaurou Jó. Jó foi curado orando para aqueles que estavam acusando a vida dele. Sabe o que eu aprendo dessa passagem? Ora pelas pessoas que te perseguem. Quem foi que Deus revelou para o missionário? Vai estar alto na garganta, você também. Deus revelou para ela: não te conhece, nunca te viu. Deus permitiu ela ver a sua vida e inveja. E é principalmente no seu serviço, no seu trabalho. Porque você já é um advogado. Muitos falam assim: essa menina, essa jovenzinha já é uma advogada. Olha isso. Daqui a pouco está formada, eu vou falar a mesma coisa. Essa menina tão nova já é médica. Então a gente tem que se preparar para isso, para trabalhar nesses ambientes. Ambiente de serviço, ambiente de muita inveja, muito rigor, muita macumbaria, pensaria, puxaria. E a gente tem que ficar o quê? Na presença de Deus. É isso. Indo para a igreja, confiando. Deus usou a pastora Juliana muito forte no louvor, na oração, todo mundo veio para o altar, Deus usou a missionária Patrícia. Deus falou com a palavra, Deus falou sobre a vida do cego, que não insistiu, que perseverou, que insistiu. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, mas eu estou aqui, firme e forte. Glória a Deus. Firme, perseverando, lutando. Porque a última palavra, pastoramente, tem. Nós estamos na batalha da saindo dela, aguardando a vida do Senhor. E numa hora certa, Deus vai falar. Foi quando ele me deu, como deu o texto, foi para nós, filho. Eclesiastes 3. Está aqui, gente. Vamos ler comigo, todo mundo junto. Tudo tem o seu tempo determinado. E há propósito e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode ir. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, que é o choro mais forte. Tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajudar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se desse abraço. Tempo de buscar, esse aqui agora é. Tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, que é a mesma coisa de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha. A Bíblia fala que para tudo tem tempo.
Só que a gente, ser humano, só queremos viver os tempos bons. E achamos que a nossa vida inteira só vai ser tempo bom. Vai ter uma lutinha, vai ter um problema, vai ter uma dificuldade. E por que Deus permite carne nas dificuldades? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. Por que Deus permite as dificuldades? O que vocês acham? Alguém me responde? Alguém quer dar uma sugestão? O que será que Deus permite que a igreja, o povo do Senhor, passe por tanta dificuldade? Para a gente crescer. A casa de Jó estava tudo certinho. Muito dinheiro, muitos funcionários, muita prosperidade, muita comida, muita bebida, muita riqueza. Aí Deus chegou e falou assim para Satanás: tu viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ou seja, Carol, testemunho da comunidade. Tão íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia dele. Deus olhou do céu, o Senhor olhou Jó e falou assim: esse é o melhor que eu tenho lá embaixo. É o mais sincero, o mais reto, o mais obediente, temente a Deus, se desvia do mal. Por isso eu guardo e abençoo. Satanás falou assim: o Senhor abençoa cada um de cada vez. O Senhor protege tudo que ele tem. Deus só vai, tá bom. Fala tudo que ele tem. Só não tira o medo. Aí começou o choro. Tempo de chorar. Tempo de... Quem já passou tempo de chorar na sua vida? As pessoas só querem rir. Só dá risada. Mas esquece que o nosso Senhor Jesus, que ele passou, foi crucificado, apanhou, cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinho. Tudo isso ele estava passando, sabe por quê? Por mim e você. Aquela cruz era nossa, também era nossa. Ele pagou o preço para que a gente fosse perdoado. Você acha que a vida do Senhor Jesus foi só rosas e flores? Muito sofrimento. Ele chegava para curar as pessoas, Jesus falou: isso ele está curando por demônio. Ele cura por Beelzebub. Zombaram dele. E Daniel? Temente a Deus, servindo ao Senhor. Fizeram uma conspiração contra ele. Que ele não podia orar. Pegaram ele orando, contaram com ele. Joga na cova dos leões. Daniel desceu na cova dos leões grandes da tarefa, de 6 metros. Famintos, Deus salvou os leões, nem consta. Daniel passou a noite inteira na porta, a vida dele foi fácil. E José, 8 anos preso no Egito, acusado de assédio sexual, nem tocou na mulher de Potifar. Correu porque, não tinha feito nada, a mulher arrancou a capa dele, entregou a mentira para o tentou abusar de mim. Aí foram lá prender ele. 8 anos preso. 8 anos na cadeia, né, Carlos? 8 anos preso, a senhora pegou ele na condenação. 8 anos preso. Ele podia blasfemar isso aqui. Na rua ele podia reclamar: Senhor, eu estou certo. Eu te sirvo, estou preso, estou aqui no calabouço, nessa cadeia. Me deram trabalho para cuidar dos presos. José fez a cadeia na casa dele. Na mente dele estava assim: Senhor, eu estou aqui que você pensa. Gente, a vida da gente não é feita de facilidades. Não tem facilidades. Não. Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, mas você tem que se preparar espiritualmente, porque a qualquer momento pode chegar uma notícia. E a gente tem que estar preparado para essa notícia. Filho, continuando ali, na rocha, permanecendo firme. Você pode passar por uma cirurgia. Aí o cara que passou, não passou por cara, passou por uma cirurgia. Não esperava, né? Mas chegou a notícia, tem que fazer. Tem que passar pelos médicos. Não é assim? Eu estou passando.
sair. A semana eu fui no médico, fui na consulta, já comecei meu tratamento, 6 meses de tratamento. Estou aqui. Você acha que eu vou abandonar com Deus? Você acha que eu vou deixar de ir para a igreja? Você acha que eu vou deixar de pregar a palavra? Eu vou ganhar algo para Jesus. Lá no meu trabalho, no meu caso, eu vou falar de Jesus com o povo de Jesus. Eu vim do povo, eu vou do povo. Vamos em frente, gente. Maria e José, o marido da avó, o rei mandou matar as crianças com 2 anos para baixo. Elas tiveram que fugir com Jesus. Fugiram do Egito, servindo a Deus. O rei mandou matar todas as crianças, porque ele ficou sabendo que o Messias tinha nascido. Então ele falou: vamos matar todos os meninos, 2 anos para baixo, mata tudo. Você imagina a mão nas mãos, ver os soldados entrar nas suas casas com uma espada, cortar a criança do mundo. Naquela época cristã morria espada. Era jogada na jaula com leões, com feras. E hoje nós estamos numa época, gente, no Brasil você pode abrir sua Bíblia em qualquer lugar e pegar. Você pode pegar sua palavra no metrô, no ônibus, andando, na rua, no trem. Gente, nós temos que continuar. Há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo. Eu vejo as pessoas sofrendo de ansiedade, desespero. Tudo tem o tempo certo. Aprende a esperar. E quando você, missionário, quando a gente aprende a esperar, é tão bom. Porque acontece. O bom de melhor é ter. A gente tem que acalmar o nosso coração. Senhor, eu aguardo. A sua hora é perfeita. A Bíblia fala o que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita. Se a vontade de Deus ela tem 3 qualidades, por que eu vou querer a minha? A minha tem que ficar em segundo plano. Então confia no Senhor, irmão. Descansa. Se você está aqui com um problema, com ansiedade, achando que a sua bênção não veio, acalma o seu coração. Vive do que você tem hoje. Vive do que você tem hoje. Come o que você tem hoje. É arroz e feijão. Tem um ovinho. Você está trabalhando e não ganha muito. Você ganha 2 salários, 1 salário. Dá glória a Deus. Trabalha, estuda, se dedica para ganhar mais. Mas agradece a Deus que você tem. Porque tudo tem tempo. A hora que chegar a hora que Deus vai falar para você assim: agora vai prosperar, acabou. Deus fez de Jó o homem mais rico do Oriente, mas ele passou para lá. E é fácil, uma pessoa que nunca teve nada missionário, é fácil você se acostumar com a Deus é para uma pessoa que teve tudo. Como uma pessoa que tem tudo passando por ela. Ela falava assim: hoje eu estava comendo caviar, hoje eu estou comendo minhoca. Hoje eu comia picanha, hoje eu estou comendo ovo. Fácil. Jó passou muitos anos pela enfermidade. E você não vê esse homem. Ele pergunta para Deus: por que, Senhor, eu estou passando por isso? Quem é você? Eu sou o Criador, você é o meu filho. Eu fiz, eu te fiz. Só que Deus não pode honrar. Deus é te honrar. Deus é te honrar. E a paciência. Está difícil? Está chorando? Está estranho? Alguém te abandonou? Alguém te deixou para trás? Fica na presença. Atende de todas as coisas. Você foi abandonado, te abandonaram, te excluíram do grupo. Te excluíram das amizades. Deixaram você para trás, sabe por quê? Porque você é de Deus. Os de Deus são excluídos pela sociedade. Os de Deus são deixados para trás. Os de Deus eles esquecem, mas sei lá. Não fala com essa, não fala com ela não. Não fala não. Ela não tem nada, ela não tem dinheiro. Ela só pede. E eles falam assim: Deus abandonou ela. Deus abandonou ele. Mentira. Porque Deus não abandonou Jó. Deus não abandonou Jó. Jó estava doente, coçando sua perna, um cargo de telha, na luta, na prova, na
trabalha desse jeito. Às vezes Ele deixa o servo dele, a serva, abandonado, para que a gente possa depender só dele. E falar: Senhor, de Ti vem a minha força, de Ti vem a minha ajuda. Filho, tira a microfone. A gente tem que se sentir abandonado. Você acha que como os apóstolos se sentiram? Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, para o pescoço. Você pensa que vida de cristão é fácil? Não tem facilidade, não. Não existe facilidade. As pessoas querem viver no mundo. Missionário, facilidade. Servir a Jesus, como a missionária falou, não é fácil. É luta. Às vezes você tem que enfrentar a enfermidade. Timóteo tinha que enfrentar a enfermidade. Paulo falava para ele: usa um pouquinho de vinho por causa das suas constâncias e enfermidades. Tinha muitas dores de sono. Na época, se usava vinho, até hoje se usa. Na Europa, as pessoas falam vinho para curar o sono. Às vezes a gente faz a obra de Deus com mente. A gente pega a palavra de Deus, faltando coisa em casa. Não conta atrás. Deus não quer a gente falar falando isso, né? Só para a gente fazer o quê? Continua. Ah, não pagou a luz? Continua. O aluguel da igreja atrasou? Continua. Não fez a compra do mês que você queria fazer? Continua. Está comendo arroz, feijão e farofa? Continua. Não tem facilidade. E não adianta ficar com mimimi com Deus, que Deus não aceita mimimi. Deus quer corajosos. Deus está fazendo de mim e de você pessoas corajosas. Deus quer uma geração de coragem, que prega a palavra dele em qualquer tempo, que não olha a dificuldade, que diz: eis-me aqui. E você e eu temos que ser bênçãos no nosso Senhor. Não pense que você está lá só para você. Você está lá para ser a tempo de curar. As pessoas oram muito por cura. A missionária falou hoje para a cura do cego. Mas quanto tempo ele esperou para Jesus? Quanto tempo aquele homem estava pedindo? Quanto tempo ele pediu esmola? Ninguém dava nada para ele. Aí deixa esse homem, esse sujo, esse moribundo, esse fedido. Deixa esse fedido para mim. Você acha que as pessoas falavam que ele era limpinho? Mas quando Jesus passou por ali, ele não pegou por ele. Sabe o que eu amo de Jesus, gente? Porque Jesus gosta de gente forte. Gente que luta. Por isso que eu amo Jesus. Ele facilita a vida. E é bom que seja assim. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então, para que eu vou querer uma coisa fácil na vida? É melhor que não seja fácil, porque se for fácil, você vai perder a bênção. Você vai desperdiçar a sua bênção, vai jogar a sua bênção fora. Luta, gente. Tempo de todas as coisas. Tempo de chorar, isso me chamou a atenção. Põe para mim, filho. Volta aqui na palavra. Põe para mim, tempo de chorar. Tem a época da nossa vida que a gente só chora. Jesus, o Senhor esqueceu de mim, Jesus? Quanto tempo eu estou orando, o Senhor esqueceu de mim? Sim ou não? Quem já chorou muito aqui nos pés de Jesus? A gente pensa que Jesus esqueceu da gente. Será que a memória de Jesus está com falha? Será que a cabeça de Jesus está falhando? Olha lá, tempo de chorar e tempo de rir. Às vezes a pessoa começou uma vida boa, uma prosperidade, mas o que ela já passou? E a época que ela tem contato com Deus? O preço. E às vezes a gente paga o preço, vive bem, depois volta para tudo. Tem que passar na luta de novo no deserto para aprender mais uma lição de novo. E aí a gente fica que nem o pastor Silas, como a gente falou com o pastor Silas, rapidinho sai para trabalhar e fala assim: você vai ficar especialista em oração. A gente tem que ficar especialista em oração, sabe por quê? Para ajudar em oração. Essa semana eu peguei no telefone, deixa eu mandar uma mensagem para as ovelhinhas que eu estou vendo aí. Aí eu mandei assim, fazendo essa mensagem. Mandei para a Carolzinha, mandei para o Zé. Cadê o povo? Gente, a gente não pode parar por causa de nada. Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, a fome, a nudez, a espada. Continua a sofrer, continua a sua caminhada.
Continua. Eu amo gente que persevera, sabe? Gente valente, gente arretada, né, Luciana? Lá na Paraíba eu falava com isso, arretada. Oxe! É esse jeito, gente arretada, que luta, que batalha, que vai para cima, doente, enfermo, sem dinheiro, sem comida no armário, mas continua falando de Jesus. É isso, né? E vamos que vamos. Jesus falou assim: se o teu olho te escandalizar, arranca ele e fica pregando o pôr do sol. Eu vejo gente no hospital que está doente pregando para quem vai lá. Ele dá hora para as pessoas. O doente que ora para Deus é igual o Jó. Ele que estava doente, ele que orou para os amigos. Os amigos só ficavam acusando. Eles falaram: vou orar por vocês, porque Deus falou: vou orar por vocês. Deus aceita a minha oração. Bem nessa hora que Jó orou, buscou forças lá no fundo do baú, Deus curou Jó. E o mais lindo, Deus deu a ele tudo em dobro. Né? Ele recebeu tudo dobrado. A prosperidade. Você vai passar por isso. Está fazendo tratamento comigo? Eu prego o que eu vi. Eu gosto de pregar o que eu vi, sabe? Porque a gente, missionário na obra, você tem que ser o que você é. A doutora falou que eu estou com um negócio que chama tremor essencial. Eu estou fazendo tratamento por 6 meses. Vida normal, bora. Vida normal, bora. Você acha que eu vou parar? 6 meses de corpo na mão. Olha, isso mesmo que isso. 80% curado. Vamos que vamos. Você acha que eu vou parar? Você acha que eu vou abandonar a fé? Vou abandonar a igreja? Vou abandonar as igrejas? Eu não, pois Jesus vai cobrar tudo de mim. E eu não quero ser cobrado por Jesus. Eu quero fazer uma obra. Eu quero ganhar a obra. E a igreja vai prosperar. Você vai prosperar. Porque se você congrega numa igreja séria, sua vida vai. E você muda a igreja. Aí você passa a honrar a igreja. Sim ou não? Por isso que eu amo dizer para o povo: seja dizimista. Quem é dizimista fiel levanta? Ser dizimista é uma coisa maravilhosa, gente. Porque você, pouco ou muito que você ganha, Deus te chamou para sustentar a obra. A gente é chamado para sustentar a obra. Você acha que Deus não se alegra com essa porta levantada? Quem quiser pode entrar com qualquer porta. Mas tem gente que sustenta essa igreja. O seu dízimo para a sua vida. E aí o Senhor precisa. Gente séria na obra, gente compromissada, gente responsável, gente que sabe aguardar o tempo. Meu filho Mateus, ele passou um tempo muito difícil na área profissional. Mas quando o pastor Anderson veio pregar a palavra, Deus usou ele daqui, o Mateus estava com ele. Falou assim: Mateus, eu vejo Deus colocando você em lugar. E ele procurando emprego, se entregando, formado, especializado. Sim. Aí ele batalhou. Entrevista daqui, entrevista dali, pesquisa daqui, pesquisa daqui na internet, faz prova online, entrevista online. Hoje ele trabalha nos melhores hospitais do Brasil. Mas teve tempo da flor da minha vida, teve tempo da luta, teve tempo da angústia. Tudo tem um tempo. Se você não passar pelo difícil, você não vai chegar onde Deus quer com você. Por isso que aquele povo ficou mais andando no deserto. Olha o povo ficar fora. Olha o povo no deserto. Olha o povo. Olha, porque não merecia. 40 anos voltando. O trajeto era 40 dias. Do Egito até Canaã. Em 40 dias você fazia aquele trajeto a pé, ou em cima de um jumento, de um camelo, de um cavalo, mas o povo sobre eles. Então, já que você tem que passar pelo que é difícil, passe no. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como a missionária falou, passa sozinho, sem amigos, só com Jesus. Está com o povo. Fica firme. Essa semana eu trabalhei com cultura a semana inteira. Eu dava essa glória a Deus, né, Deus?
semana inteira com o povo, tomando remédio, Senhor, eu estou indo isso aqui. Não posso parar, o Senhor sabe disso. Vamos em frente. E o Senhor me fortalecia cada vez. Vai, meu filho, vai. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Você vai falar de mim, você vai pregar minha palavra, você vai ganhar alma para mim. Vai, meu filho. Não olha para a sua fraqueza, não. Não olha para a angústia, não. Não olha para a luta, não. Não pode olhar, gente. Tem que olhar para Jesus. E perseguição, e inveja, e olho gordo, feitiçaria no cenário. Tem uma mulher lá embaixo, lá no pé, lá, meu Deus, o que a mulher faz de obra de feitiçaria, ela não faz isso. A mulher deve ter comprado o terreno para fazer obra de feitiçaria. Aí um dia, ela foi fazer a unha, missionário, essa mulher foi um dia fazer a unha, num salãozinho lá perto, lá perto do salão. A manicure é quente. Aí quando essa mulher que faz uma currículo lá, ela fala assim diz o Senhor, tu está fazendo obra de uma glória com mulher, o Senhor vai te pôr no meio. Não é essa a verdade. Deus usou uma pessoa que não sabia de nada para chegar para ela e falar assim, você vai comer isso assim. Ai daquele que se levanta contra os justos. Ai de quem se levantou contra a sua vida, tudo da vida. Porque a missionária falou com você, falou que está tudo quebrado essa inveja. Mas ai daquele que está se levantando contra você. Sabe por quê? Não quer ver você como advogado. Não quer ver você ganhando, trabalhando, mas você vai. Porque Deus conhece a sua oração, Deus conhece a sua chura, a sua luta, a sua que você faz. Deus vai te honrar. É assim. Na vida cristã, não existe tudo fácil, não. Ah, é fácil, é simples. Jesus me abençoou de bandeja, de bandeja. É luta, é choro, é angústia, é tribulação, mas não podemos parar. E tudo tem um tempo certo. A gente só tem que continuar, como o missionário falou, vamos persistir, vamos perseverar. Está chorando como diria da Cassiana, está sofrendo, não importa, o seu louvor invade o céu. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, já é hora de vencer. Então, está chorando, está sofrendo, não importa o seu louvor, o céu. Deus não gosta de oração. Se tem uma coisa que Deus adora, Deus abomina, é gente que vive murmurando e reclamando da vida que tem. E reclama de barriga cheia. Tem comida. Esses dias eu assisti um vídeo de um africano lá da África. Agora, ele falando assim, vocês do Brasil, vocês comem banana, vocês comem melancia. Você pensa que ele mostrou riqueza? Só o que vocês comem, vocês já são ricos. Fartura já não tem. Você pensa que na África tem melancia, na África não tem Brasil. Eles estão lá. As crianças estão vivendo, percebendo. E a gente comendo muito bom e melhor, reclama. Como a missionária falou, a igreja precisa despertar. Nós somos alunos deste mundo e o salvo. Nós temos que perseverar, porque tudo tem um tempo. Ah, mas Deus não ouviu minha oração, não saiu do jeito que eu queria, não foi no meu tempo. É o seu tempo que tem que prevalecer ou é o tempo do Senhor? Se você está nesse tempo aqui, está devido. Se você está no tempo de chorar, chora bastante. Chora mesmo. Deixa as lágrimas descer. Chora, chora, chora. Porque depois você vai rir. Porque depois o tempo de chorar vem o quê? Olha lá. Primeiro o tempo de chorar e depois o tempo de rir. Jesus disse que os últimos serão os. Fala isso para minha filha. Parece que ela é a última. Porque é assim que Jesus faz isso. Tempo
de prantear, pranto, muito choro, muita lágrima, muita angústia, e depois vai dançar. Igual Miriam dançou, igual Davi dançou quando voltava da guerra. Fala para essa pessoa da sua mão, fica. Suporta a perseguição, suporta a inveja, porque tudo tem um tempo. Para todo o propósito debaixo do céu. E Deus vai te honrar. Se você está com Ele, Ele vai te honrar. Mas se você não está, é melhor se voltar para Ele. A prova, às vezes a pessoa fala assim: Ih, Senhor, minha prova não é ruim. Não acaba, eu estou sempre na luta. Você está fazendo o que Deus manda fazer? O Senhor não despede de Deus de mãos vazias. Ele enche as nossas mãos de fartura, de bênção, mas tem que passar pelo meio do chão. Tem que ir no pranto, aí depois você vai dançar. É que nem um lavrador. Hoje eu estava escutando um Globo Repórter, ou Globo Rural que passa lá no centro. Sabe quanto tempo um pé de jabuticaba começa a dar jabuticaba? 8 anos. O lavrador vai lá na terra, planta a muda. A primeira árvore que eles fazem foi construída em 1947. Ela só foi dar fruto em 1950. 8 anos esperando. Hoje eles têm as maiores fazendas de jabuticaba do Brasil. Começou com uma árvore plantada em 1940. Todo mundo falou assim: você é louco, jabuticaba nem todo mundo compra, nem todo mundo acha, não vai ter nada para ver jabuticaba. Não, Deus mandou plantar jabuticaba, Deus mandou plantar jabuticaba. 8 anos esperando dar fruto. A gente quer plantar as coisas hoje, Jesus, quer poder amanhã. Funciona assim. Tem que ter paciência. Carmen, quantos anos para ser professor? 10 anos. 10 anos. Esperando para fazer o mestrado, ter condições, ter a cabeça pronta, aguardar a ser professor. As coisas não vêm da noite para o dia, gente. Não é rápido assim, não. Se Deus está te forjando, Deus está me forjando, Deus está preparando a gente para coisa grande, gente. A gente só tem que entender. Pedro formou, né? Saiu da faculdade. Poxa, sou engenheiro elétrico. O que será que Deus tem para mim? Calma, filho. Vou te mostrar um melhor, filho. Paciência. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Não fica louco, não. Chega naquele tempo, pede suas contas. Deixa Deus trabalhar. Paciência. Cobrança está chata, competitivando, exigindo muito de você. Que nem a Carmen falou para mim: pastor, faz o que dá. Você lembra, Carmen? Pastor, faz o que dá. Eu lembrei dessa frase a semana inteira, né? E foi a semana difícil, final do mês é difícil, né? Pouco é corrido. O Senhor, lembra do que eu inclusive vou falar para você? Faz o que dá, né? Que não dá para falar correndo, não dá. Quem entendeu a palavra? Para toda pessoa. A Carmen teve que esperar 10 anos para ser professor. Veio da noite para o dia, sabe? Encarado. Você. Quantos anos esperou para ser formado, para se procurar emprego, trabalhar no Portugal, ter um bom salário? Eu lembro quando você queria voltar para o Bradesco, lembra? Você queria voltar para o Bradesco? E hoje? Você ganha um pouco do Bradesco. Se não for o tempo, Deus é fiel, cara. Só confiar. Louco, aguarde com paciência. Adriana, já gasta o pela chave. Já a chave da casa vai chegar. Eu lembro quando você falava assim: pastor, eu quero ter minha casa. Você falava assim: eu já tenho minha casa, mas eu quero minha casa em outro lugar. Lembra você falava isso? E hoje, Deus está preparando isso. Paciência, paciência. Paciência, atento para todos os propósitos de Deus. Tempo de muito choro, depois tempo de luz.
Um dia eu falava para a contadora da igreja, né? Das lutas que a gente estava passando. Pastor, o senhor está plantando. Eu quero dizer, vai doer, pastor. Você está plantando, tem que acordar 4 horas da manhã para plantar. Arar a terra, preparar a terra, adubar a terra, jogar a semente, fechar a terra, jogar água, esperar a chuva, esperar dar fruto. Tem para todas as coisas. Aqui, ó. Tempo de chorar, depois vem o tempo de rir. Tempo de muito canto, depois tempo de dançar. E chega o tempo de dançar na sua vida. E o tempo de fala essa pessoa. Chega o tempo de rir e de dançar na sua vida. Mas passa primeiro pelo tempo do choro e o tempo do canto. Porque tem muita gente que quer construir as coisas da noite pro dia, achando que vai ser rápido, cara. Nada é rápido. Tem um tempo da construção. E a construção demora para a pessoa chegar. Demora muito, não demora não. É o tempo mais necessário da nossa vida. É o tempo do choro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se você não passar pelo tempo do choro, você nunca vai rir. E se você não passar pelo tempo do pranto, você nunca vai dançar. Eu já fiz 4 cirurgias. Estou aqui. E se precisar fazer aqui, ora. Minha vida está na mão de Jesus. Tem gente que passa por uma cirurgia, é o fim da vida. Não vai dar. Enfrenta a cirurgia. Deus deixou os médicos também. Passa por tudo passar. Fica firme. A vida sente. Apareceu uma situação na sua vida que você não esperava. Levanta a cabeça, vai em frente. Enfrenta. Persevera. Ninguém queria enfrentar Golias, não. O exército de Israel ficou com medo. Ai, o gigante vai matar nós, vai acabar com a nossa vida. O cara é grande, o cara é muito forte. Ele é alto, olha o tamanho da espada dele, olha o tamanho do escudo. Eu não vou lutar com esse cara, não. Aí Davizinho sai para lá. Quem é esse cara? Quem é esse gigante que está afrontando Deus? Eu vou enfrentar ele e vou matar ele. A pastora Juliana falou assim: Deus está te dando coragem. Deus está dando coragem para muita gente aqui na igreja. Para enfrentar situações difíceis. Situações de choro, de angústia, de tristeza. Deus está dando muita alegria e força. Sabe qual é a minha oração todo dia? Senhor, o Senhor é minha força. O Senhor é minha ajuda, minha rocha, é minha fortaleza. Tem dia que só eu sei quando eu saio de casa, o Senhor vai na minha frente. Deus é fiel. Não reclama de nada. Não empresta sua boca para o diabo para murmurar e reclamar. Agradeça. Agradeça o copo de água que você bebeu hoje. Agradeça a saúde que Deus te deu. Porque tem gente que está falando dele agora entre a vida e a morte. Pedindo para Deus levar ela para o trabalho, está mais de tanta coisa. Tomando morfina. Porque trabalho não resolve. Tem muita gente com câncer terminal agora. O último momento está aqui. Dando os últimos respiros agora. E nós estamos aqui na igreja vivo, alegre, feliz. Nós vamos sair daqui, nós vamos para a nossa casa. Você vai ter que comer. Você tem comida para colocar na sua mesa. Tudo tem o tempo de Deus, gente. Persevera. Persevera. Vai chegar o tempo de colher, mas primeiro tem que passar pelo tempo de plantar. Vamos plantar. Vamos continuar plantando o tempo. Para de viver triste. E outra coisa que eu quero te falar. Para de ficar com tristeza do seu humano fala. Tem gente que fica se contorcendo, se amargurando, ficando triste porque alguém falou com você. Esquece isso. O ser humano vai ficar com a gente toda hora. Deus sempre coloca uma ou duas pessoas do seu lado para te ajudar. Sim ou não? Pessoas verdadeiras. Pessoas que são seguram a mão parada com você e falam assim: eu estou junto com você nessa batalha. Porque Deus vai te ajudar.
tinha 32 mil homens no exército. Para lutar contra os midianitas. Deus falou, não, é muita gente. Esse povo vai achar que a vitória foi por causa deles. Leva eles para tal lugar que eu vou provar. Provou 32 mil, sabe quantos foram militares? 22 mil, ficou só 10 mil. Aí dos 10 mil ele falou, não, ainda tem muita gente aí de Deus. Leva eles lá para o ribeiro. Quando eles beber água lá, vai classificar? De 32 mil homens que tinha no exército, Deus tirou todos, quase todos, ficou só 300 homens. Com esses 300 não ficaram pouca gente. A vitória não é com muita gente, não é com pouca. Só os fiéis, os verdadeiros, os sinceros, os transparentes, os honestos, que pega na sua mão e fala assim, estou com você, estou junto com você. Então, gente, essa campanha para falar assim para vocês, aguarde, tenha paciência, espera porque o Senhor não falha. Eu nunca vi Jesus falhar. Eu conheci Jesus em 1998, mas só em 2005. Pouco tempo, são 26 anos. Ele nunca me deixou. E tem coisa que ele fala para mim assim: você vai ter que passar por isso. Não adianta ficar chorando isso. Quando Jesus fala que você tem que passar, tem que passar. Tem que passar. Tem que enfrentar, tem que ser forte. O que ele disse para Josué? Esforça-te. Seja corajoso, homem. Você vai fazer esse povo herdar na terra que eu jurei para os pais dele. Medita na lei de dia e de noite. Não desanime, não te espantes. Vai. Com sua força, Josué. Hoje, você vê muita gente desistindo de pai dele. Muita gente desistindo, parando no caminho, desistindo da fé, abandonando Jesus. Daqui a pouco você fala, está acontecendo com Deus. Estou bem. Aí você vai descobrir o porquê. Porque Deus me deu a bênção para a morte da pessoa. Deus gostou. Não sei o que é isso. Foi legal. Olhando para o homem. Não olhe para o homem. Os homens vão falar. Quem entendeu a palavra? Deus. Paciência, mais esperança. Você sabia que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo? O brasileiro quer tudo para ontem, tudo para ontem. Paciência, meu Senhor. Vamos ficar aqui no mês de outubro, no finalzinho, no mês de novembro, falando que somente é amém para todos. Paciência. Passar pela porta. Não é ficar, não é morar no deserto, é passar pela porta. Tem gente que quer morar no deserto. Passar e sair. Outra gente obedecer. Não murmurando, não reclamando, agradecendo a Deus cada dia. Amém. Quem tem Deus? Vamos perceber. A nossa caminhada é grande. Elias, para terminar, vou falar de Elias. Elias chegou para Deus e falou: Senhor, Acabe e Jezabel estão me perseguindo. Mandou o exército me matar. Sentou debaixo de uma árvore, pedezinho. Tira a minha vida, Senhor. Quero mais vida. Estou sozinho. O missionário Deus chegou para mim e falou assim: você está sozinho. Tem 7 mil aqui em Israel que não olharam para eles. Tem 7 mil pessoas aqui que não se dobraram a Baal. Você não está vendo eles estão orando por você. Às vezes você acha que está sozinho. Mas Deus colocou a gente para orar por você. Interceder pelo seu Deus. Para que você possa dar fruto. Glória a Deus. Aí Deus falou assim para ele: você quer morrer? Você quer perder a vida? Vou mandar o anjo levar a comida para você. Aí o anjo desceu com um cozinhado, bem gostoso. Elias comeu com a força daquela comida e caminhou
verdadeiro é perseguido. Cristão de verdade passa perseguição. Cristão de mentira não passa nada. Mas quem é verdadeiro sofre. Sofre, mas é honrado. É humilhado, mas é exaltado. Aí Elias fez o sacrifício. Vocês estão orando a Baal. Vamos ver se o Deus de vocês é verdadeiro. Vamos subir o Monte Carmelo. Pode fazer oferta para o Deus de vocês aí. Começa a clamar. Quem sabe ele ouve vocês. Aí clamaram, Baal respondeu nada. Aí Elias foi lá, reconstruiu o altar, pôs 12 pedras das 12 tribos de Israel, colocou a lenha, colocou o sacrifício e orou. Senhor, porque ele sabe que só tu és Deus, manda fogo do céu. Fogo comeu tudo. Deus respondeu assim. Quem você acha que Deus não vai responder a sua oração? Tem gente que está orando assim, Senhor, o Senhor não está me ouvindo mais? O Senhor não vê minha música? Tudo passa. Jesus prometeu para nós que vai passar esse céu e essa terra que a gente mora, mas a palavra dele não vai passar. O que ele falou para você, ele vai cumprir. Seja por quem quiser, pela mão, pela boca de quem quiser, porque é Deus. E eu nunca vi a palavra de Deus hoje. Aliás, Isaías 55 diz que ela tem fortaleza. Ela sai e faz o que atrás. Ele executa. Te prepara para a surpresa que Deus está fazendo para você. Te prepara para viver os melhores dias da sua vida. O ano que não só vai ser um ano difícil. 2026 está chegando. Tem gente que está orando assim, Senhor, que termine logo 2025, porque foi o ano mais difícil da minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi o ano que a gente mais aprendeu, mais lutou, mais chorou, mais se dedicou, mas Deus nos honrou. E vai nos honrar mais, porque o ano não acabou. Oh, Deus é mentira.